Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro da nossa catequese. Nossa reflexão de hoje será sobre o sacramento do batismo, sinal do amor de Deus em nossa vida. Veremos qual a importância do batismo para a nossa vida cristã. Eu começo perguntando por que o batismo é um sacramento da iniciação à vida cristã. Os sacramentos da vida cristã são 7: batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, unção dos enfermos, reconciliação e ordem. 3 deles são chamados sacramentos da iniciação cristã. São eles o sacramento do batismo, crisma e eucaristia. Com eles são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. Eles são reconhecidos pela Igreja como etapas indispensáveis da caminhada necessária para se ingressar na comunidade cristã. A iniciação cristã é o processo seguido para conhecer e participar na vida da comunidade cristã que é a igreja. A pessoa se sente atraída por uma comunidade que lhe oferece seu mistério, o projeto de salvação que Deus realiza em Jesus Cristo. Desde os tempos mais antigos, a igreja reconhece o batismo, a confirmação e a eucaristia como etapas indispensáveis da caminhada necessária para se ingressar na comunidade e dentro dela se vivenciar o Cristo. É por isso que estes sacramentos têm o nome de sacramentos de iniciação cristã. O batismo torna a pessoa um membro da igreja. A crisma acentua que a ação do Espírito a faz igreja. A Eucaristia oferece-lhe a participação na realidade do corpo de Cristo, permitindo que ela receba aquilo que já é pelo batismo, corpo de Cristo. Vamos entender agora e vamos compreender especificamente o sacramento do batismo, este que é o sacramento da entrada na comunidade de Jesus Cristo. No início da igreja, só se batizavam os adultos. Até o século V, o batismo de crianças era uma exceção. Aqueles que se impressionavam com a pregação sobre Jesus Cristo e eram atraídos pela vivência da comunidade cristã pediam para serem admitidos como membro dessa comunidade. Essas pessoas já tinham sido tocadas pela graça antes de serem batizadas. O Espírito Santo já estava ali, operando nelas. Já haviam passado por uma conversão, querendo mudar de vida, deixando para trás os costumes pagãos e viver uma vida fraterna no meio da comunidade. O batismo era administrado depois de uma longa preparação. Em determinadas épocas, essa preparação ela podia chegar a demorar 3 anos. No início, o batismo ele era por submersão. O adulto mergulhava numa espécie de piscina com água. Isso tinha um significado muito profundo. Submergir na água quer dizer afogar, morrer ao pecado, converter-se. Mas a água, ela não simboliza só a morte. A água também é sinal de vida. O batizando saía da água como um homem novo, de vida nova, a vida de Cristo ressuscitado. A água também simboliza o Espírito Santo que atua no cristão. No batismo também nós fomos tocados pelo Espírito e inseridos em Jesus Cristo. Somos enxertados nele, assim como uma planta é enxertada. Jesus diz que ele é a parreira e nós somos os galhos. Assim como os galhos morrem quando são cortados do tronco, assim também nós não podemos viver sem Cristo. Mas afinal, o que significa ser batizado? Ser batizado é fazer uma opção de vida, optar por Jesus Cristo, viver, julgar, agir, amar como Ele. Sendo incorporados a Cristo, nós nos tornamos irmãos dele e filhos do Pai, de um modo novo. Podemos dizer que todo ser humano, também aquele que não é batizado, é filho e criatura de Deus, porque veio de suas mãos. Mas o batismo nos faz filhos de um modo novo, mais consciente, mais profundo. Faz-nos irmãos de Cristo e por sermos irmãos dele, somos filhos do Pai pela fé e irmãos entre nós.
O batismo perdoa os pecados. Deus se esquece do que se passou, insere o homem em Cristo e espera dele doravante muitos frutos. Na igreja primitiva, o batismo é chamado iluminação e os recém-batizados, neófitos. Isso significa dizer que os batizados foram introduzidos na vida cujo símbolo é a luz, que é Cristo. Como no batismo de Jesus, também no batismo cristão, ouvimos a voz que nos diz: Tu és meu filho amado. Neste sacramento recebemos o Espírito que nos permite invocar a Deus como Pai. É um novo nascimento da graça. A oração do cristão será: Pai nosso, como no seu batismo de cada dia. A celebração batismal proclama simbolicamente que Deus, por amor, liberta, purifica e dá a vida. O batismo supõe a conversão. A renúncia que é feita no batismo implica uma prática de ruptura contra essa mentalidade mundana que discrimina e mata, criando divisão entre os homens. O batizado se compromete a construir relações de fraternidade, ser sinal do reino. E o que dizer então sobre o batismo de crianças? O que se diz do batismo de adulto vale também para o batismo de criança, pois é na mesma graça de fé e de conversão que ela deverá ser educada, iniciada, até assumir pessoalmente o seguimento de Jesus. O batismo das crianças é tradição antiga na Igreja e generalizou-se no século V. Em princípio, é possível porque o amor de Deus nos precede, nos acompanha e nos é oferecido gratuitamente. Um amor que se atualiza e toma corpo na igreja, comunidade de fé onde são batizadas. Pela tradição cristã, a criança é batizada na fé da igreja, ou seja, na fé dos seus pais. A criança sem condições de fazer sua opção de se colocar no seguimento de Cristo tem os pais e padrinhos e ainda a comunidade que assumem esse compromisso de conduzi-la pelo caminho de uma conversão dos valores do mundo aos valores e modo de viver do cristão. Quando já na fase adulta, na idade adulta, ela pode fazer sua própria opção recebendo o sacramento da crisma. Vamos ver agora então outros símbolos e gestos do batismo. Durante a celebração do batismo é feita a unção com o óleo dos catecúmenos. Significa a força de Cristo, da qual o cristão precisa para suas lutas na vida. A veste branca simboliza a vida nova em Cristo, a vida na graça de Deus. A vela, símbolo da fé, símbolo de Cristo que disse: Eu sou a luz do mundo. Essa luz ilumina a vida do cristão na sua caminhada para Deus com os irmãos. A unção com o óleo do crisma no batismo é sinal do sacerdócio régio do batizado e de seu ingresso na comunidade do povo de Deus. No Antigo Testamento eram ungidos os sacerdotes, os profetas e os reis. A unção com o óleo do crisma no batismo quer nos tornar como Cristo, reis, sacerdotes e profetas. Todo batizado é rei, sacerdote e profeta. Isso é lindo, né? Vamos ver então o significado de cada uma dessas palavras. Profetas. Para sermos profetas, para sermos participantes do ministério da salvação em Cristo. Nossa missão é anunciar aos homens as suas palavras, a sua vida. Mas anunciar o quê? Anunciar o projeto de amor de Jesus. Manifestar que Deus é amor através do verdadeiro amor. Ser profeta, então, é anunciar o mundo novo querido por Deus e denunciar a presença dos ídolos, ou seja, das forças de morte. Sacerdotes. Participamos pelo batismo do sacerdócio de Cristo. Somos povo sacerdotal, que acolhe a vida como um dom e oferece ao Senhor em ação de graças. Como sacerdotes, devemos orientar todas as coisas para Deus, consagrar a vida e o mundo para Deus. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Ser sacerdote é adorar pela palavra e pela vida somente
ao Deus vivo e verdadeiro e, por isso, rejeitar todos os ídolos, ou seja, toda força que traz morte, divisão, desânimo. E os reis? Significa que possuímos o reino de Deus. Com Cristo vencemos a morte e o pecado e participamos da própria vida de Deus. A nossa missão é servir. Ser rei é trabalhar para que o direito e a justiça aconteçam na vida das pessoas e dos povos. Vale lembrar novamente então, todo batizado é sacerdote, é rei e é profeta. E o que pensa a Igreja Católica sobre o batismo em outras igrejas cristãs? O sacramento do batismo é sinal de início de adesão e de participação na Igreja de Cristo. Como existe um só batismo para entrar na Igreja de Cristo, a conclusão lógica é que as outras igrejas também fazem parte de alguma forma da única Igreja de Cristo na qual também estamos nós católicos. Isso quer dizer que, embora a nossa comunhão total com esses outros cristãos tenha sido ferida com a separação das igrejas, essa comunhão não foi totalmente destruída. Somos irmãos da mesma família, apesar das divergências, fendas, separações. Essa família tem o mesmo chefe supremo, que é Jesus. A Igreja Católica, para considerar válido o batismo em outras igrejas, leva em consideração 3 critérios. Que o batismo seja feito com água, que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que quem batiza tenha, de fato, legítima intenção de inserir o batizado na Igreja de Cristo. Então, concluindo, assim como quem nasce do mesmo pai e da mesma mãe é irmão, quem nasce da água e do Espírito Santo pelo batismo pertence à família da comunidade cristã. Na comunidade e com a comunidade, o batizado vai viver como Jesus viveu, vencer a morte com a vida. E na comunidade, o batizado vai encontrar apoio para ser fiel a Deus e não retornar a uma vida de desamor, de egoísmo, discórdia, injustiça, preconceitos. E essa é essa busca diária de todo cristão verdadeiro e de toda a comunidade verdadeira e viva. Nosso encontro de hoje fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá!